Muito bem, pessoal, seja bem-vindo, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender aí do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos aí para a quarta aula, tá, do Mecânica dos Solos. Quem aí está chegando aqui nesse vídeo, né, de imediato, vocês podem ver a playlist aí no canal, basta entrar aí no canal, olhar a playlist, tem uma playlist específica de Mecânica dos Solos aí aplicada, no qual eu vou estar embasando aí alguns conceitos importantes, tá bom? De já, peço aí que se inscreva no canal, ative as notificações, me siga aí nas redes sociais, tá? A gente vai estar trocando experiências interessantes, existem diversos outros projetos, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho de alguns dos cursos, né, que eu já ministrei e que trabalho, né, nessa área aí da docência, vocês podem estar também verificando aí dentro do YouTube, dentro do canal aí no Instagram, tá? A gente vai estar trabalhando nessa perspectiva. E esse curso aqui que está sendo desenvolvido especialmente aí para vocês, no sentido de embasar um pouco mais alguns conceitos de mecânica dos solos. Tá? Ele é um curso de fundamentação, né, digamos assim, claro, trazendo aí uma aplicabilidade maior. Basicamente nessa aula, nós vamos falar ainda sobre índices físicos, mas como determinar na prática esses parâmetros. Além disso, a gente vai também fazer um exercício aplicado, bem interessante, vocês vão ver, que envolve esses conhecimentos aqui que a gente está trabalhando, ok? Índices físicos, todo mundo aí já está ciente do que é. A gente sabe que o solo ele é um sistema trifásico, basicamente, no qual nós temos ar, água e as partículas, né, os sedimentos sólidos. Esses três elementos, né, essas três variáveis, ou melhor, esses três estados da matéria, eles se relacionam, formando o solo. A forma como eles estão interconectados, a forma como está relacionado um com o outro, é os índices físicos. São, né, os índices físicos. E esses índices físicos vai trazer informações importantíssimas para mim prever comportamentos, para mim saber lidar com aquilo, com aquele tipo de solo em específico. Então vocês vão ter N aplicações relacionadas a isso. Na aula passada eu trouxe um pouquinho sobre os três grupos, eu gosto de dividir assim, grupo das massas, que é o teor de umidade, por que das massas? Né? Porque basicamente é a massa da água dividida pela massa dos sólidos, né? Das partículas sólidas. O segundo grupo, que é o grupo dos volumes, nós temos porosidade, índice de vazios, grau de saturação, inclusive eu trouxe uma diferenciação interessante entre índice de vazios e porosidade, o motivo de porquê da maioria das aplicações que envolve aí índice de vazio, que envolve saber o volume de vazios, né, na minha amostra, a gente usa índice de vazios e não porosidade, né, que embora ambos estão correlacionados. Eu expliquei o motivo, volte uma aula aí para saber. Grau de saturação, nós temos aí o terceiro grupo, que é a massa sobre o volume, né, que são as massas específicas, e aí nós temos dos sólidos, da água, né, aparente seca, saturada, submersa, entre outras aí. Aqui ao lado nós temos as correlações. De já vocês entendam que existem inúmeras correlações. Vocês vão abrir um livro de mecânica dos solos, vai ter determinadas correlações ali, e assim sucessivamente. Vocês têm outros estudos, inclusive novas correlações sendo publicadas, enfim. Então vocês podem dar uma pesquisada. Essa aqui é uma síntese dessas correlações, que são as mais utilizadas. Mas eu quero iniciar essa aula basicamente com essa pergunta: como eu determino na prática os índices físicos? Então imagine só você lidando com um problema de fundações, estabilidade de talude ou algo assim do tipo, algo bem aplicável. E aí você quer, além do SPT, obviamente, você quer entender os índices físicos, para dar alguma informação que você venha utilizar aí nos seus cálculos, no seu projeto. Como a gente faz isso na prática, pessoal? Como a gente determina os índices físicos na prática? Então nós vamos entender praticamente agora. Inclusive na aula passada a gente terminou com esse quadro, né, se não me falha a memória, no qual, para mim determinar os índices físicos, né, todos eles, eu preciso somente de três: massa específica natural, chamada de ρ, teor de umidade, o W, vocês vão ver também alguns livros chamando de H, tá? Mas é o W,
massa específica dos sólidos, que é o ρS. São esses três. Isto é, eu determinando a massa específica natural, determinando o teor de umidade, determinando a massa específica dos sólidos, aí eu encontro todos os demais índices físicos através de correlações. Ou seja, a porosidade, ela não é uma medida direta. A porosidade, ela é uma medida indireta. Eu encontro a partir desses três parâmetros que nós encontramos em laboratório. Detalhe, limite de liquidez e limite de plasticidade ainda não estou falando. Tá? São ensaios específicos para me encontrar o limite de liquidez e limite de plasticidade, que são considerados índices físicos do solo. Mas eu vou deixar a parte numa aula específica falando de plasticidade. Tá? Então vocês podem ficar tranquilos, porque a gente vai tratar ainda disso aí. Entendeu? Então, em suma, massa específica natural, teor de umidade, massa específica dos sólidos, determina os índices físicos. Como eu determino na prática cada um deles, né, pessoal? A massa específica natural, chamado de ρ, que é aquela massa específica do solo do jeito que ele está lá. Né? A massa específica dele, naquele momento, naquele local onde eu coletei as amostras. Nós utilizamos, em geral, o frasco de areia, né? Ou então o cilindro cortante. O frasco de areia, que é esse, também utilizado em ensaios de compactação, controle de compactação no campo, né? Ele basicamente é um recipiente, né? Esse frasco de areia, no qual nós temos um funil com registro e aqui nós temos o volume, né? Escavado. Aí vocês podem se perguntar, né? Como é que eu encontro isso na prática? Né? Como é que eu faço? Qual é a ideia desse ensaio? Ora, pessoal, veja que para mim encontrar a massa desse solo, né? Vamos aqui para a lousa para vocês entenderem esse aspecto desse tipo de ensaio que é o frasco de areia. Qual a ideia do frasco de areia, né, pessoal? Imagine aqui que eu tenho aqui o solo, né? Um solo aí qualquer. E aí eu quero saber qual é a massa específica desse solo. Lembrando, como é que eu determino a massa natural de um solo? Lembra da formulazinha? Massa específica é a massa total dividido pelo volume total. Então eu preciso encontrar esse cara, que é a massa total, e esse cara, que é o volume total. Agora pensa comigo. Imagine que eu quero agora encontrar isso aqui, eu faço uma escavação. Certo? Esse solo que estava aqui dentro, tá? Esse solo que estava aqui dentro, facilmente eu pego ele e peso e encontro a minha massa total, certo? Basta eu tirar todo o solo, esse solo que estava aqui, né? Todo ele eu venho, levo para uma balança, peso esse solo aqui e eu tenho essa massa, né? A massa total. Só que o problema aqui é encontrar o volume. Ah, vocês podem fazer, vamos simplificar. Vamos dizer que aqui é um diâmetro, um tamanho L, aqui um tamanho B, e aí eu encontro o volume, né, desse local simplificado. Aí não vale, porque é muito impreciso isso. Quando eu faço uma escavação, geralmente não sai uma linha reta. Então ela vai ficar mais ou menos corrugada, às vezes sai um pouquinho, escava um pouquinho aqui do solo, aqui embaixo fica meio esquisito, né? Aí basicamente o buraco do solo é assim, totalmente irregular. Não é algo certinho, uma reta certinho que a gente consegue. E não vale aqui para nós simplificar a tal ponto, né? Porque os índices de vazios, quer dizer, os índices físicos, né? Eles são muito sensíveis, né? Então aqui não vale eu fazer uma simplificação como essa. Por isso que eu preciso ter um parâmetro melhor. E aí vem a ideia do ensaio, né? Eu vou até pegar aqui para vocês o frasco, né, de areia, vou colocar aqui na lousa. Que aí vem a ideia. Deixa eu colocar aqui desse lado, colocar aqui em cima. Que aí vem a ideia. Olha só, tá vendo essa areia que tá aqui? Essa areia aí, ela é uma areia conhecida. Entendeu? Ou seja, é uma areia que eu conheço a massa específica dessa areia. Consequentemente, eu tenho essa relação, né? A massa areia dividido pelo volume areia. E aí a ideia do frasco de areia é eu liberar
né, esse registro. Consequentemente, essa areia preenche esse local, tá? Ela vai preencher esse local todo. E aí eu vou encontrar através dessa correlação, ó, se a massa específica da areia é igual à massa total da areia dividido pelo volume da areia, então o volume da areia, que é igual ao volume escavado, obviamente o que preenche esse buraco é o volume escavado, e é igual ao volume da areia. Ele é igual, ó, a massa total, ou melhor, massa da areia total, peso da areia, né, total, dividido pela massa específica da areia. Esses dois caras é mais fácil eu encontrar, entende? E aí com isso eu encontro indiretamente esse volume aqui. E aí eu tenho esse volume. Aí consequentemente eu tenho a massa desse solo que estava aqui dentro, o volume desse solo, eu encontro, né, a massa específica natural, tá? Basicamente é essa a ideia. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, para mim não compensa, né, fazer um vídeo, porque tem vídeos muito bons na internet falando sobre esse ensaio, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição, cada um desses ensaios, alguns vídeos, aconselho vocês verem na prática aí como é que é feito, mas a ideia basicamente é essa. Voltando aqui para o slide, então esse frasco de areia é uma forma de obter a massa específica natural. Tá aqui na prática, né, a gente coletando, então a gente vai no local, né, coloca essa mesazinha, né, faz o orifício, tá, e aí joga areia. Consequentemente, é claro, eu já tenho que saber o peso inicial desse frasco, né, porque vai ficar uma parte da areia aqui dentro, certo? E aí eu consigo, através disso, determinar esse volume. Para mim determinar a massa desse solo é tranquilo, né? Tá aqui, ó, ele tirou esse solo, tá pesando o solo aqui na balança, consequentemente ele só precisa achar o volume dessa amostra, que é através dessa diferença aqui da areia. Só um detalhe, essa areia aqui, você não precisa comprar uma areia que já vem com a massa específica. Você pode pegar uma areia qualquer e achar a massa específica daquela areia. Pronto, aí você caracterizou, né, aquela areia. A norma vai dizer exatamente qual é para vocês. Tá? Todo o processo, né, de identificação vocês vão encontrar na norma e, consequentemente, eu vou falar ainda, né, sobre essas principais normas aí para vocês darem uma lida, darem uma olhada. Tá aqui o frasco de areia, né, inclusive esse aqui sou eu, né, na época de projeto de pesquisa, né, faz alguns anos, no qual a gente estava estudando justamente esse frasco de areia num solo que estava tendo um processo de terraplanagem. E aí a gente fez esse platôzinho e aí fizemos uma escavação, né? Esse aqui é o frasco de, digamos, cilindro cortante, que também a gente consegue encontrar. Ele não é muito utilizado na prática se comparado com o frasco de areia, né? Porque o motivo é bem simples, né? O cilindro cortante, só para vocês entenderem, ele é um recipiente no qual nós já temos o volume desse recipiente, desse elemento, né, de aço, tá? Esse elemento a gente já tem o volume dele. E aí, se eu pesar ele antes e depois pesar com o solo, aí eu vou ter o peso desse solo e, consequentemente, o volume que esse solo ocupa e eu encontro a massa específica natural daquele solo. O problema maior é porque a gente usa isso aqui, né, para fazer o impacto, como se fosse o compactação, né, um saio prócto, mas não é um saio prócto aqui. Eu uso isso aqui somente para gerar um impacto e descer o solo. Qual é o problema, o principal problema disso aí? É porque dentro desse orifício, né, desse elemento, eu tenho que saber certinho onde o solo vai encostar lá no fundo. Porque se ele encostar no fundo e eu aplicar ainda outro golpe, ele vai compactar aquela amostra. E aí vai me dar um resultado totalmente errôneo. Um resultado fora da realidade, porque ele compactou a amostra. E aí mudou totalmente todos os índices físicos ali e, consequentemente, a massa específica daquele solo. E aí, por isso, eu tenho que ter um certo cuidado, e aí exige um técnico experiente para quando eu cravar esse material, né, no meu solo, ele não venha encostar ou só encoste, né, sem gerar esforço. Então, a maior problemática é esse cuidado. Se eu comparar com
o frasco, né, de areia, eu já não vou ter isso, né? Ele é mais tranquilo e mais, digamos, seguro de se fazer. Teor de umidade. Na prática, em campo, a gente usa o speed. Tá? E o speed nada mais é do que um elemento, né, o carbureto, que ele reage com a água do solo. E aí, consequentemente, ele gera uma pressão, né, de vapor de água. Essa pressão ela é medida e está calibrada com o teor de umidade. Aí eu vou medir a pressão através do manômetro, né, e aí eu venho aqui nessa tabelinha, deu pressão X, consequentemente umidade Y. Ensaio muito tranquilo, né, de se fazer, não tem segredo esse tipo de ensaio. Tá? Vou deixar aí um vídeo, vou indicar as normas, né, de cada um desses vídeos. Tá aqui na prática, né, a gente pega uma amostra, nesse caso eu usei o material da Eiger TOTUS, e aí ele está calibrado aqui, ele tem uma balançazinha, tem as esferazinhas, o carbureto, né, para fazer aí a reação, e aí a gente vai utilizar, no caso aqui, 10 gramas. Isso depende, pode usar 10 gramas, 20 gramas, a depender de um critério que você tem que fazer na prática, tá? Mas no momento, pessoal, quero que vocês entendam que eu não estou preocupado em fazer vocês aprenderem e fazer o ensaio, tá? Isso é laboratório, tá? Eu quero que vocês entendam no momento quais parâmetros eu obtenho, né? Quais ensaios eu vou obter os índices físicos. Então, o primeiro, que é a massa específica natural, frasco de areia, o cilindro cortante. O segundo, que é o teor de umidade, que é o speed. Tá? Esse que vocês estão vendo. Uma outra forma de fazer o teor de umidade é o estufa, que nada mais é do que eu pesar o solo antes, ele com a umidade, coloco na estufa, espero 24 horas a 105 graus Celsius, e aí eu peso de novo, vou ter o solo seco. A diferença de solo é a diferença de peso entre o solo úmido e o solo seco, é a quantidade de água presente na minha amostra. Tá? Qual a problemática desse ensaio? Porque se eu quiser saber o teor de umidade em campo, eu tenho que fazer uma coleta de tal forma que eu não vá perder e nem ganhar umidade com o transporte da minha amostra lá do campo para o laboratório. A problemática é essa, o método de estufa. Tá? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um estudo muito interessante dos dois tipos de ensaios, o método de estufa com o método de speed, né? Essa validação e essa relação, qual o erro provável, o que se pode se esperar de resultados e diferenças de ambos os ensaios. Tá? Tem um artigo muito interessante aqui. Então, o teor de umidade em estufa tem a problemática, geralmente o pessoal usa parafina, né, para preservar a umidade ali daquela amostra, também pode ser feito, tá? Mas a problemática é essa. E por fim, não menos importante, a massa específica natural dos grãos ROES, que tem um ensaio específico que é o piquinômetro, tá? Esse aqui até é complicado de falar teoricamente, é preciso vocês verem o ensaio acontecer, por isso que eu aconselho vocês darem uma olhada no vídeo que está na descrição, tá? Vou deixar aí separado, frasco de areia, cilindro cortante, né? Speed e piquinômetro, aí vocês vão entrar diretamente aí e dar uma olhada. Mas basicamente a ideia é encontrar a massa específica do sólido com essa relação dentro desse elemento que é o piquinômetro, né? Então eu vou ter que pesar piquinômetro, solo mais água, piquinômetro mais água, e aí essa diferença vai me dar uma ideia aí da massa, né, dos sedimentos. Então basicamente é isso. Bom, esse exemplo que aqui está aparecendo para vocês, nós vamos fazer numa aula à parte, né, digamos parte 3, já temos aí mais de 20 minutos aí de aula, então eu vou preferir fazer esse exemplo numa aula menor, na parte 3 dessa aula, tá bom? Que envolve aí índices físicos. De já, o que eu queria deixar de claro aí para vocês é que vocês entendam que nós precisamos encontrar 3 parâmetros: massa específica natural, teor de umidade e massa específica dos sólidos, para que eu possa determinar todos os índices físicos, tá? Com exceção, claro, dos índices de plasticidade, que é limite de liquidez, limite de plasticidade, né? Outros demais aí que ainda a gente vai falar sobre eles, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Nós nos veremos na próxima aula, que vai ser justamente esse exemplo aí
que vocês acabaram de ver. Tá? Um exemplo bem interessante, envolve conceitos aí importantes que a gente tratou nessas duas aulas anteriores. Tá? Não esqueçam aí de se inscrever, de deixar o gostei, de ativar o sininho, né, para que vocês fiquem por dentro sempre que postar o vídeo, porque assim vocês conseguem comentar. Qualquer dúvida, deixe no comentário abaixo. Se querem, né, alguma informação, né, que envolve mecânica do solo nos próximos vídeos, deixem aí nos comentários, tá bom? No mais, a gente se vê aí na próxima aula.